eu vou mostrar uma faceta do meu caráter que talvez muitos de vocês não conheçam. Durante muitos anos, eu fui plastimodelista. Montei aviões na escala de 1/48, alguma coisa de militaria, canhões, obuseiros, né? Mas o meu forte eram aviões na escala 1/48. Eu vou lhe mostrar uma das minhas montagens e o porquê delas, ou pelo menos dela. Olá, hoje eu conto uma história diferente. Eu fui, durante muitos anos, plastimodelista, inclusive um dos fundadores do Fórum Plast Brasil, que eu reputo é o melhor fórum sobre plastimodelismo que eu conheço no mundo. Participei de alguns americanos, etc., mas nenhum é tão completo e tão bem feito quanto o Plast Brasil, que hoje é tocado pelo meu amigo Sequigi, Rubem Sequigi Negrão. Mas não vou falar sobre plastimodelismo, né? Eu sempre montei na escala de 1/48, mas este Catalina que vocês estão vendo é 1/72, é menor, porque o Catalina é gigante, a envergadura de asa era muito grande, eu não ia ter lugar para guardar aqui em casa. E, na verdade, eu montei de presente para um amigo meu, Tenente Sérgio Pinto Monteiro, professor, historiador, que precisava desse Catalina para contar a história dele. Aliás, a história dele e do Alberto Torres. Tenente Alberto Torres. O Torres, ele foi para... Era da Santapua, né? Ele foi para a Itália com aquele primeiro grupo de caça e, por incrível que pareça, ele foi o aviador com o maior número de missões. Ele teve 100 missões, 99 ofensivas e uma defensiva. 100 missões, muito mais do que as 35 que os americanos faziam e depois iam para casa. Então, o Alberto Torres, que quando faleceu, em 1900 e pouco, não me lembro, eu me lembro que um Hércules jogou, pela Baía de Guanabara, jogou as cinzas dele, escoltado por 2 F-5. Mas vamos voltar à história. Por que eu estou falando desse Catalina, né? O Arará, que inclusive era o nome de um barco afundado por um submarino alemão, o Arará, mas aí é outra história, na Segunda Guerra Mundial. Mas o Monteiro me pediu porque ele tinha que dar palestras nos quartéis falando sobre o Torres. O que especificamente? Não tem nada a ver com o pessoal lá do primeira esquadrilha lá de caça lá na Itália, não. Isso é quando ele estava no Rio de Janeiro, pilotando esse Catalina, PBY-5 Catalina. E o episódio é o do afundamento do submarino alemão, o U-Boot, como os alemães chamavam, U-199. O U-199 foi afundado na posição 23,54 sul, 42,54 oeste, a cerca de 60 milhas náuticas, mais ou menos 100 quilômetros, ao sul do Rio de Janeiro, quando se posicionava para atacar o comboio JT3, formado por uns 20 navios em início de viagem para Trinidad e Estados Unidos. O U-199 era um submarino de última geração, de 1.200 toneladas, com 44 mil quilômetros de alcance, comandado pelo capitão Hans Werner Krauss e com 61 homens de tripulação. Como armamento de convés, tinha canhões de 37 e de 20 milímetros antiaéreos e 2 metralhadoras pesadas. Em 3 de julho de 43,
O U-199 abateu o PBM americano do esquadrão VP-74, baseado no Galeão. Você vê que é um submarino com capacidade antiaérea, derrubou um avião americano. No dia 24 de julho de 1943, ele afundou o navio inglês Renzaga. Em 27 de julho, afundou o navio Charles Peale, a 50 milhas ao sul do Rio de Janeiro. E em 31 de julho de 1943, foi atacado por um PBM americano do VP-74 e por um Lockheed Hudson, da base aérea do Galeão. E, finalmente, afundado por um Catalina PBY-5 da base aérea do Galeão. Os 12 sobreviventes do U-199, inclusive o capitão Krauss, foram resgatados do mar pelo destroyer americano Barnegat e levados para a base de Recife como prisioneiros de guerra. O afundamento do U-199 foi bem coordenado pela missão americana e pelo comandante do grupo de patrulha do Galeão, Major José Cal Filho, que acionou os 2 aviões de patrulha do grupo, o Lockheed Hudson, pilotado pelo segundo-tenente Sérgio Schnorr, e o PBY-5, pilotado pelo segundo-tenente Alberto Martins Torres, o nosso herói. O primeiro ataque foi de um PBM americano comandado pelo tenente Smith, que lançou 2 bombas de profundidade e fustigou o inimigo com suas metralhadoras. Causou algum dano ao submarino, mas não de modo a torná-lo inoperante. O segundo ataque coube ao Lockheed Hudson, que atacou com 2 bombas MK-17 e 2 metralhadoras .30 de nariz. As bombas caíram um pouco perto do alvo, mas as metralhadoras, em 2 sobrevoos, causaram baixas nos operadores das armas de convés do submarino. Uma vez concluído o ataque, o Hudson regressou ao Rio de Janeiro e sua tripulação pegou outro avião municiado e voltou à cena do ataque. Nesse interim, Catalina PBY-5, pilotado pelo segundo-tenente Alberto Torres, que foi acionado pelo Major Cal, deixou a varredura que estava fazendo em Cabo Frio e se dirigiu à área do Rio para atacar, de forma brilhante, com 3 impactos diretos de bombas na primeira passagem e outro impacto com a 4ª bomba. Esse último ataque com a 4ª bomba foi efetuado após o piloto, ao fim do primeiro ataque, fazer a curva de regresso de grande inclinação de 90 graus a baixa altura, cerca de 100 metros da superfície do mar. Todos os participantes brasileiros dos 2 ataques foram agraciados com a medalha do mérito aeronáutico pelo então ministro Salgado Filho. O PBY-5 era equipado com intervalômetro, instrumento capaz de pavimentar a frente do deslocamento do alvo com uma sequência de bombas. Quando lançadas com uma boa combinação do timing, momento ideal do lançamento, e da altura do ataque, não há como escapar. O Torres, por instinto, agressividade e know-how, conseguiu a perfeição. Considera-se esse feito dos 2 aviões da FAB contra o U-199 como o mais importante ataque no teatro do Atlântico Sul. Então, essa minha montagem serviu para o Tenente Monteiro fazer muito de suas palestras. Isso aí é mais uma faceta deste amigo de vocês. Acredito que vocês não sabiam desse meu lado artístico. E olha, vejam que interessante. A Fine Scale Modeler é a mais importante revista americana, muito antiga, que fala sobre o assunto, fala sobre plastimodelismo. E este amigo que vos fala foi capa em julho de 2013, se eu não me engano. Está ali, 17 de julho de 2013. Com essa montagem do Catalina, do Arará, eu fui capa da Fine Scale Modeler. Está aí.
Aí embaixo você pode ler. Luiz Mergulhão, Rio de Janeiro, Brasil. Luiz writes, this is Arará, a PBY-5 of the Brazilian Air Force that sunk the German submarine U-199 in July 1943 near Cabo Frio. Luiz marked Revels 172 scale Catalina with FCM decals and finished with the Vallejo paints. The seawater is Vallejo Water Effects, Atlantic Blue. Quer dizer, ele descreve essa minha montagem e esse efeito que eu dei de mar foi com um produto da Vallejo, né? Water Effects, cor Atlantic Blue. Uma pinturinha aí, mas fomos capa dessa importante revista americana. Tinha mais alguma coisa que eu queria falar, mas velho é fogo. Eu fiquei empolgado aí com a revista e esqueci o que eu ia falar. Fica para a próxima. Vou aproveitar e vou falar sobre esse belo fórum, fórum.plastbrasil.com, em memória aí do Marucho, que é um colega nosso, um modelista que nos deixou recentemente. Ele era fanático por Thunderbolt o antigo, o Thunderbolt da Segunda Guerra. Então, você vê aí, aqui tem os tópicos recentes, nessa primeira separação, vamos chamar assim. Está aqui tópicos recentes, inclusive tem aqui desapego do Tibum. Se você clicar, você vai ver que eu já não estou mais fazendo montagem, então estou desapegando, estou vendendo um monte de caixas fechadas, né, que a gente chama de kit, de aviões que a gente tem. Aqui embaixo tem uma parte de Conselho de Plástico, eu sou membro do Conselho do Plástico Brasil. Tem aqui uma área para os moderadores. No geral, tem normas e regras do fórum. O fórum é especializado em grupos temáticos. Olha, é a coisa mais bacana que eu já vi. Eu participei de um grupo sobre a Guerra das Malvinas. Aí eu montei um A4 argentino que participou da Guerra das Malvinas e montei um Harrier inglês que abateu o A4 que eu montei. Então, esses grupos temáticos são interessantes. Participei de um grupo temático sobre a Guerra do Golfo. Montei vários F-18 da Guerra do Vietnã, como é? Guerra da Coreia, em 51. Olha, grupos temáticos são sensacionais. Tem até Star Trek. É só entrar no fórum e se divertir lendo. Montagens. Aviação, dioramas e vinhetas, ficção científica e espaço, figuras, militaria. Militaria são tudo referente a, por exemplo, carros, jipes, carros de combate, canhões, tudo referente à força terrestre, a gente chama de militaria. Modelismo alternativo, naval, trens, veículo e scratch building. Scratch building são aqueles malucos que fazem do nada. Então eu compro um kit pronto, que vocês chamam de revel, monto, depois pinto e colo os decalques para ficar igual ao original. O cara do Scratch, não, ele pega qualquer coisa. Eu conhecia um modelista que pegava latinha de cerveja, ia recortando o alumínio e montando as coisas. É coisa para artista. Boteco de plástico, então tem uma parte de conversa fiada, encontros e eventos, notícias e novidades e lançamentos, mercado de pulgas, então tem as regras, depois tem problema de vendas e compras de produtos, etc. O nego anuncia. Lojas parceiras Plast Brasil Partners e regionais Plast Brasil nos diversos estados. Tá vendo? Então, esse é o nosso famoso Plast Brasil.
Acho que eu acho que vocês estão bem mais informados agora.